A maioria dos irmãos aqui da igreja já ouviram uma música chamada Utopia. Para iniciar o sermão dessa noite, então eu gostaria de ler uma paródia que eu fiz dessa música, certo? E a paródia diz o seguinte: das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego da minha igreja. Domingo à tarde, quando tudo se aquietava, a igreja se ajuntava lá no templo a adorar. Os irmãos não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, evangelizavam sem parar. Faltava tudo, mas a gente não ligava. O importante não faltava, era a vontade de pregar. Eu tantas vezes vi os irmãos chegarem cansados, mas aquilo era sagrado. Cada um discipulava. E perguntavam quem fizera estripulia, a assembleia se reunia e tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha e a viola alguém trazia. Todo mundo então pedia para o louvor cantar para a gente. Maravilhados, afinados e cheios de graça, eles cantavam a palavra com o coração efervescente. Correu o tempo e hoje eu vejo a maravilha de se ter uma igreja quando tantos não a têm. Agora falam do descompromisso ou do ócio. A membresia virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos crentes que, bem mais do que um palácio, gostariam de um abraço e de um carinho dos seus irmãos. Se os irmãos se amassem, o desvio não viria. Chamam isso de utopia, mas eu chamo membresia. Pensar em uma igreja centrada no Evangelho, que tem irmãos que cuidam uns dos outros, sem distinção, que todos pregam o Evangelho e que todos se esforçam para viver uma vida da fé, seria uma utopia? Seria um sonho inalcançável? Eu estou convencido que não. Eu creio que a graça de Deus, que se revelou salvadora, ela também tem poder para nos educar. E por isso, então, gostaria de convidar os irmãos a pensarem sobre como vive uma igreja centrada no Evangelho. Como eu falei para os irmãos, eu farei isso a partir da carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. A carta tem 3 capítulos e eu terei o privilégio de expor cada um desses capítulos nos próximos 3 domingos. Hoje será o capítulo 1º, domingo que vem será o capítulo 2º e no próximo o capítulo 3º. Eu queria desafiar os irmãos, dado o tamanho pequeno da carta, que os irmãos leiam a carta ao longo da semana e assim tentem estar familiarizados com aquilo que nós vamos tratar aqui. Hoje, no entanto, eu quero tratar sobre como a relação da igreja é moldada pelo Evangelho, a relação da igreja com o seu pastor, tá certo? Então, como uma liderança centrada no Evangelho se relaciona com a membresia da igreja. Então, antes de ler o texto, eu gostaria de pensar com os irmãos por que é importante pensarmos na relação entre igreja, entre membresia e seus pastores. Nós, como Igreja de Cristo aqui do Henrique Jorge, nós estamos passando por um processo de mudança, e esse processo de mudança consiste em mudarmos a forma como nós demonstramos cuidado e amor para os nossos irmãos. O Conselho Pastoral está querendo colocar algumas coisas em ordem aqui na igreja. Por isso, então, nós pensamos em alinhar, antes de pensarmos do que nós podemos alinhar no culto, do que nós podemos alinhar nos pequenos grupos, do que nós podemos alinhar no sistema administrativo da igreja, nós precisamos seguir o plano de Deus e começar de onde Deus começa. Tito capítulo 1, verso 5. Tito capítulo 1, verso 5. Diz o seguinte, a palavra de Deus: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbíteros conforme te prescrevi. De acordo com esse texto, na mente do Espírito Santo, uma igreja é posta em ordem quando os líderes exercem a sua função. E a igreja da ilha de Creta, ou as igrejas da ilha de Creta, estavam em desordem por causa da ausência de liderança. Então eu quero pensar exatamente sobre como os pastores se relacionam com a igreja e como a membresia responde à postura dos pastores para a gente poder ter uma igreja centrada no Evangelho. Então eu queria convidar os irmãos a fazer a leitura comigo de Tito capítulo 1, verso 1
a 4. Eu peço que os irmãos, findada a leitura, permaneçam com a Bíblia aberta no texto, para que a gente possa refletir na palavra de Deus. Diz assim, Tito capítulo 1, verso 1 a o verso 4. Está aparecendo aí também na projeção. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e, em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, o nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho na fé, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Até aqui a leitura da palavra de Deus, depois nós voltamos mais. Que o Senhor fale ao nosso coração por intermédio da sua palavra. Pois bem, como é de costume, aqui Paulo está se apresentando. Ele está escrevendo a carta e ele apresenta explicando duas coisas a respeito dele. Quem ele é e o que ele faz. Ele começa dizendo, no verso 1, acompanhe comigo, Paulo, servo de Deus. A ideia aqui, essa palavra servo, é a mesma palavra utilizada para escravo. E a ideia de um escravo é alguém que vive em função do seu senhor. Uma das coisas que essa palavra indica para nós é que essa relação de servo e de escravo indica uma relação de obrigação. Um escravo não podia fazer planos pessoais, um escravo não tinha direitos, um escravo não tinha uma vontade própria que pudesse ser externada, ele não podia agir, ele não podia exigir alguma coisa que não fosse a vontade do seu senhor. Um escravo, ele é fundamentalmente propriedade de outra pessoa. No caso do texto, o apóstolo Paulo se enxerga como propriedade de Deus, e ele diz que Deus é o seu senhor e de Deus ele é escravo. Dessa forma, então, Paulo vivia em função do seu senhor para satisfazer as demandas do seu senhor. E um ponto interessante no texto é que a forma que nós temos para materializar uma vida vivida para o Senhor é uma vida servindo aos irmãos. Me parece que esse é o exato ensino de Cristo. Em Mateus capítulo 20, verso 26, o Senhor ensinando sobre o modelo de serviço, ele diz o seguinte: não é assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser ser grande, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, a ideia aqui é que o serviço a Deus, um escravo de Deus, ele manifesta a sua escravidão enquanto ele serve aos outros. Dito isto, irmãos e irmãs, eu gostaria de perguntar como é que você enxerga a sua relação com Cristo? Quando você olha para si mesmo e alguém pergunta quem é você, o que é que você responde? Paulo, ele se enxerga como escravo de Cristo. Eu acho que uma das razões pelas quais nós não temos pessoas totalmente entregues à membresia da igreja é porque nós temos uma visão nossa mais elevada do que um escravo de Cristo. Um dos problemas, talvez, pode ser que alguns de nós temos os nossos próprios planos, que nós temos as nossas próprias vontades, que nós temos os nossos próprios direitos e nós não submetemos eles a Cristo. Para construir uma igreja centrada, nós precisamos, centrado no Evangelho, precisamos lembrar do modelo do Evangelho. Deus enviou Jesus, que tendo forma de Deus, não julgou alguma coisa que ele pudesse apegar ao ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou até a forma de servo, em semelhança de homem. Ou seja, o Evangelho nos indica que Jesus abdicou do seu lugar de honra, o seu lugar de destreza, para que pudesse servir aos outros. E aqui com isso eu quero aplicar para os irmãos, dizendo o seguinte: nós temos irmãos aqui que têm uma boa formação, nós temos aqui irmãos das mais diversas condições financeiras, nós temos irmãos com o tempo muito ocupado, nós temos irmãos que moram perto, irmãos que moram longe,
nós temos uma membresia muito diversificada. Mas eu quero dizer para você a não usar aquilo que você tem para colocar desculpa, uma coisa que você possa se apegar. Talvez o seu tempo seja corrido demais, talvez isso, talvez aquilo, e você talvez esteja criando desculpas para não se engajar com os membros da nossa comunidade, com as pessoas que precisam de você. E digo mais, às vezes nós nos relacionando somente com pessoas limitadas ao nosso vínculo, nós não estamos abrangindo para lidar com a igreja inteira. A consciência de uma igreja que tem a sua vida pautada no Evangelho é uma consciência de escravo. E o escravo serve ao Senhor não selecionando as pessoas que ele vai servir, não selecionando as pessoas que ele vai visitar, não selecionando as pessoas que ele vai orar. O escravo de Cristo, ele é um servo da igreja como um todo. E ele quer amar cada um dos seus irmãos. O texto segue. E Paulo diz que a forma pela qual ele expressa a sua escravidão é trazendo pessoas à fé, evangelizando e ajudando os que estão na fé a crescer, a chegar num pleno conhecimento. Você pode colocar o verso 1 para mim? Capítulo 1. Ele vai dizer, eu sou um apóstolo para promover, a NVI vai dizer, trazer a ideia de levar pessoas à fé, os eleitos de Deus, eles são levados à fé quando prega, o bom pastor tem a sua voz, ele escuta a sua voz, aqueles que são o seu povo vêm e se ajuntam, mas aqueles que já estão precisam crescer no pleno conhecimento. Essa é a razão, essa é uma das coisas que justifica aquilo que nós fazemos, ajudar os irmãos a crescerem. Olha, irmãos, durante muito tempo eu lutei com a necessidade de aprender, por exemplo, um idioma morto. Qual é a necessidade de você se matar de estudar o grego, nesse sentido? Esse texto me ajudava. Porque a ideia é que, em sabendo esse idioma, eu posso abrir a Bíblia com mais propriedade e ajudar os irmãos a chegar ao pleno conhecimento de Deus. A questão é que esse é o meu desafio. Você, o que é que você está fazendo para que os seus irmãos de fé possam conhecer mais a Jesus? Uma das coisas que eu estou também tentando trabalhar com base nesse texto, enquanto eu refleti nessa pregação, é ver pastores da Igreja de Cristo que não tiveram a oportunidade de fazer seminário e dar para eles bons livros. Então eu estou tentando arrecadar livros com irmãos para que no próximo sábado, na reunião dos pastores, eu possa dar bons livros para que eles possam ler, para que eles possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Essa é uma das formas que nós nos submetemos debaixo do jugo de escravidão de Cristo. Agora a pergunta é como é que você está ajudando os irmãos dessa comunidade a crescer nesse conhecimento? É isso que Paulo nos chama a fazer. Que eles cheguem no pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Que nós ajudemos a explicar a verdade do Evangelho para os nossos irmãos. O texto segue, então ele vai dizer a Tito, que é o destinatário dessa carta, e mais especificamente ele chega no verso 5. Por essa causa, como eu já li para vocês, te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituíste presbíteros, conforme te prescrevi. Na mente de Deus, então, a igreja é posta em ordem quando as coisas relacionadas ao papel dos pastores é organizado na mente da igreja. E eu queria, então, ler com os irmãos alguns textos que podem moldar a perspectiva de como nós vamos nos relacionar com o conselho pastoral da nossa igreja. Amém? Eu queria que os irmãos me acompanhassem, então, em Mateus capítulo 9, verso 35. Mateus capítulo 9, verso 35. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele a multidão, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Aqui Jesus está olhando a multidão, e ele vê a multidão de um modo terrível, e ele quer explicar a seriedade da situação do qual a multidão está, na qual a multidão está. E na cabeça de Jesus, a forma pior de explicar aquela multidão estavam aflitos e exaustos como ovelhas que não têm pastor. A ideia é que, como ovelhas, nós precisamos de alguém para nos mostrar um caminho, nós precisamos de alguém para nos alimentar,
nós precisamos de alguém para cuidar de nós precisamos de alguém para nos proteger. Uma pessoa que está sem um relacionamento pastoral, ela corre o risco de ser entregue às suas próprias vontades, de estar correndo o risco de ser enganada por falsos profetas, ela corre o risco de perder a vitalidade espiritual da vida dela. Jesus descreve então essa multidão de um modo crasso nesse aspecto, de um modo horrível. Ele diz: elas estão aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Vai comigo para Ezequiel 34. Verso 4. Livro do profeta Ezequiel 34, verso 4. Na verdade, vamos voltar para o verso 2, para a gente pegar um pouquinho do contexto. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo e não apacentaram os pastores das ovelhas. Comei a gordura, vesti-vos da lã e degolai o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceram, a doente não curaram, a quebrada não ligaram, a desgarrada não tornaram a trazer, e a perdida não buscaram, mas dominaram sobre ela com rigor e com dureza. Qual é a ideia aqui? É que pastores infiéis, nesse aspecto, e a falta de pastor na vida das ovelhas, deixa elas fracas, doentes, quebradas e desgarradas. Por isso, meus irmãos, que eu quero encorajar todos os irmãos a permitirem-se ser pastoreados. Essa é uma dificuldade que eu sinto na nossa igreja. É difícil pastorear o coração dos irmãos, é difícil acessar a alma dos irmãos para fazer o bem espiritual. Parece que muitas vezes a gente lida com ovelhas arredias aqui na ICHJ. E eu gostaria que isso mudasse. Eu gostaria de que os irmãos, para o próprio bem espiritual de vocês, se abrissem para serem pastoreados. Permitissem, nos informassem a respeito da vida de vocês. Nos procurassem quando precisássemos orar. Nos procurássemos ao tomarem decisões difíceis para que a gente pudesse pastorear o coração de vocês. É claro que de um aspecto nós vamos já ver alguma responsabilidade dos pastores de ser mais proativos nisso, e nós estamos querendo melhorar. Mas eu gostaria que, à medida que nós caminhamos em proatividade, os irmãos caminhem de encontro para que nós possamos melhorar daqui para lá e vocês melhorem daqui para cá, para que a gente como comunidade cresça. O plano de Deus, meus irmãos, é que homens fiéis, como nós já vamos ver, possam cuidar do povo, para que o povo não possa adoecer e se enfraquecer espiritualmente. Amém? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12. Agora, rogamos a vocês, irmãos, que acatei com apreço os que trabalham entre vocês e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, porque eles são muito bonitos. É isso que o texto diz? Porque eles são legais, inteligentes. Por que é que os pastores devem ser tratados com apreço? Por causa do trabalho que realizam. A honra e a submissão ao ministério pastoral não tem a ver comigo, com o pastor Luíris, com o pastor João Paulo, com o pastor Raimundo, com o pastor Mano, com o pastor Bartolomeu, com o pastor Luciano Paixão. A nossa honra e autoridade é uma autoridade derivada da palavra. E aqui então, Paulo orienta os irmãos que se submetam, que apreciem. A ideia é que recebam a exortação, que tenham em máxima consideração, que atentem ao ensino, para que vocês possam fazer o bem a si mesmo. Hebreus, capítulo 13, verso 7. Hebreus 13, verso 7. Lembrai dos vossos guias, os quais os pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Mais uma vez, a palavra de Deus orienta para que os irmãos possam guardar o coração sobre o relacionamento com seus pastores. Hebreus capítulo 13, verso 17 agora.
10 à frente. Obedecei aos vossos guias e sejam submissos para com ele, porque eles velam pela vossa alma como quem deve prestar conta. Para que não façam isso com alegria, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros, não será bom para vocês. Qual é a ideia aqui? A ideia é que enquanto os irmãos se colocam debaixo do ensino dos homens fiéis que Deus tem levantado, se assim eles são, que isso quem vai se testar é vocês, nós vamos já falar sobre isso, mas é que a ideia é que nós nos reafirmamos o ministério pastoral. Nós ajudamos, nós, pastor, eu preciso que você ore, eu preciso de aconselhamento, eu preciso da sabedoria bíblica. A ideia é que esses homens que Deus tem levantado, eles são hábeis para abrir a palavra de Deus e lhe instruir, sobretudo a respeito da natureza da sua alma. O meu trabalho, o trabalho do pastor Luiz, o trabalho de todos os outros pastores aqui da nossa comunidade, é velar pela alma de vocês, é tentar guardar vocês da ira vindoura nesse aspecto, tentar fazer com que vocês caminhem em santidade, tentar mostrar o evangelho, tentar consolar o coração e digo mais, como o texto anterior disse, explicar com a nossa própria vida como se vive a vida da fé. O que o autor aos Hebreus está dizendo é que se a igreja fizer isso vai ser bom para a própria igreja. Agora, se os irmãos não seguirem o nosso ensino, não forem atentos, não receberem a palavra de Deus, alguns de nós vão servir gemendo. Ele diz aqui, tem duas formas de você servir. Tem a forma de vir alegre, animado, para o culto e para louvar, mas tem uma forma de gemendo. Rapaz, se eu vou pregar, será que vai fazer sentido? Será que os irmãos realmente vão receber a palavra de Deus? Será que eles vão ouvir e tentar mudar a sua vida de acordo com o que diz a Escritura? Para que então eu vou ir e ficar gemendo nesse sentido? Então, se nós obedecermos e tivermos em alto apreço o que o Senhor fala através dos pastores, enquanto eles forem fiéis, isso será de bom proveito para toda a membresia da igreja. Amém? O texto segue então. Dada a seriedade da função que esses homens exercem, o texto vai estabelecer critérios pelos quais esses homens devem ser julgados. Não é qualquer um que pode assumir esse papel. Em Tito, capítulo 1, versículo 6, ele vai estabelecer os critérios. E eu quero que vocês sejam atentos para que vocês olhem e cobrem isso de nós, os pastores. Avaliem esses critérios e vocês, como membresia, nos ajudem a estar firmes dentro desses critérios. Primeiro ele diz, deve ser alguém que seja irrepreensível. A ideia aqui não é de perfeição. Um homem como pastor, que se coloca na função de pastor, ele não é perfeito. Por que eu sei disso? Porque eu me conheço e eu sei que eu não sou perfeito. Mas enquanto ele serve, ele não tem brechas na vida. Ele não tem acusação de nada. Enquanto alguém puder acusar ele de alguma coisa, ele deixa de ser desqualificado. Os outros pastores podem falar por si, eu digo por mim. Se um dia eu falhar em qualquer um desses aspectos, não tenham medo de me colocar para fora. Vocês vão me fazer um bem. Amém? Muitas vezes, pelo carinho que os irmãos têm, pelo amor e pelo respeito, acaba que pastores sendo infiéis e caindo, se tornando repreensíveis, mas a igreja sempre tenta dar um jeitinho. Conheço pastores que traem a esposa, a gente afasta por 6 meses e depois retomam o pastorado. Pastores que não amam seus filhos, que não educam seus filhos, e a gente tenta explicar alguma coisa. Eu espero que essa igreja seja fiel nesse aspecto. E nesse aspecto eu estou pregando para o meu próprio coração. Ele vai dizer então quais são os critérios. Primeiro, marido de uma só mulher. É claro que aqui é contra a poligamia, né? É claro que todos os pastores da igreja devem ter só uma mulher. Mas não é somente isso. É que precisa ficar claro para todos os membros da igreja que a afeição do coração dos pastores é destinada somente a uma mulher. Que ele não se insinua, que ele não é alguém nesse sentido de caráter dúbio, que ele ama e toda a dimensão da sua afeição é dedicada à sua mulher. No meu caso, a Keis, no caso do pastor Bartolomeu, a irmã Lúcia, no caso do pastor Luciano, a irmã Sulene, no caso do pastor Luiz, a Mirelle, no caso do pastor Raimundinho, a Ceissa, no caso do pastor Mano, a Joana. Irmãos, quando eu for dar exemplo, eu vou pegar um de cada, porque se eu for usar todos os exemplos, né, eu vou... Amém.
Então, o outro aqui, né? Então é isso, sobre marido de uma só mulher. Ficou claro, né? Que tenham filhos crentes, que não são acusados de dissolução nem são insubordinados. Aqui não quer dizer que a Heloísa vai ter que estar, o Lourenço tem que estar sempre quietinho. Quando a Bíblia fala sobre olhar os filhos, ela não está falando dos filhos em si. Ela está falando de como o pai lida com os filhos. Então, à medida que a Heloísa cresce, os irmãos não devem julgar a Elo ou o Lourenço, tá certo? Ou o Bart Júnior, que já cresceu, né? Ou a Gabi. É para pensar na forma como nós, os homens, os pastores, somos responsáveis por lidar com isso. O julgamento aqui não é sobre os filhos. Do contrário, então, se ser filho de pastor já fizesse uma pessoa ser crente, todo mundo queria ser adotado por um pastor e já estava salvo, já era bastante. Tem muitos problemas teológicos aqui, não vale a pena lidar com todos eles, porque é óbvio que o texto não está falando sobre isso, tá? Depois ele vai dizer, por causa da natureza do trabalho que esses homens desenvolvem, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, tá? Mais uma vez ele retoma então a ideia, por quê? Jesus, o Senhor, lida tão sério com o cuidado da sua alma, meu irmão, que um homem repreensível nesses aspectos, ele não deveria ser digno de tal função. Não é? Aí ele vai dizer então, não deve ser arrogante, alguém obstinado, não deve ser irascível, não deve ser dado ao vinho, não deve ser esmurrador ou violento, e nem deve fazer isso por causa do dinheiro. Ele não deve ser cobiçoso por torpe ganância. Antes, ele deve ser hospitaleiro. Alguém que tem a casa aberta para receber a todos. Ele deve ser amigo do bem. Ele deve ser um homem sóbrio, que tem domínio próprio. Um homem justo, um homem piedoso, que é amigo de Deus. Que machuca o seu joelho em oração. Que apresenta semanalmente a vida de cada um dos membros ao Senhor. E então que ele seja apegado à palavra fiel. Dentre tantas habilidades que esse homem deve ter, uma deve se sobressair. Ele pode ser um bom orador, ele pode ser engraçado, ele pode ter uma série de fatores, mas uma deve se sobressair. Quando alguém olha para ele, deve reconhecer, eles são o homem do livro. Para que se você, em alguma deficiência na sua vida, possa bater na porta da casa do pastor João Paulo, saiba que ao entrar lá, ele vai abrir a Bíblia e vai dizer não o que ele pensa, o que ele acha, ou o que eu penso, ou o que eu acho, mas o que a palavra de Deus orienta. Apegado à palavra fiel, de modo que tenha poder para exortar. A ideia de poder aqui não é um poder, uma força, uma energia que emana dele quando ele levanta a mão, como algumas pessoas acham que tem. É habilidade. Ele sabe manejar bem a palavra da verdade. Ele sabe os versículos, ele sabe aplicar os versículos, ele sabe mostrar na Bíblia e exortar pelo reto ensino. Ele também sabe mostrar aos outros porque eles estão errados. É isso, irmãos, que nós devemos fazer. Quem é suficiente para essas coisas? Eu confesso para os irmãos que enquanto eu estudava esse texto e pensava e lia sobre cada palavra, um peso estava sobre as minhas costas. E principalmente cruzando esse texto aqui com Hebreus capítulo 17, que um dia Jesus vai chegar perante mim e vai trazer o nome da Carol, da Rafa, da Nara, e vai perguntar, o que foi que você fez por eles? Você velou pela alma deles? Eu vou prestar conta a Jesus por causa da vida de vocês. Pastor Aloíris vai prestar conta. E nós precisamos que os irmãos nos ajudem a que quando Jesus nos chamar, a gente possa ser fiel nisso. Amém? Então eu queria pedir para que os irmãos orassem por nós. Amém? Orem por nós para que a gente consiga exercer esse trabalho. Verso 10, então. Por que o critério é tão alto? Por que é tão difícil? Porque existem muitos insubordinados, faladores, enganadores, especialmente da circuncisão. Porque existe muito falso pastor aí querendo enganar a vida dos irmãos. Existe muito lobo em pele de cordeiro atrás dos púlpitos, distorcendo a verdade da palavra de Deus em troca de ganho pessoal. Já na época do apóstolo Paulo tinha isso, ele está dizendo, nós precisamos ter homens como esses, para que eles possam contrastar
de modo como se fosse preto no branco entre os insubordinados, entre os pauradores frívolos, né, entre os faladores. E ele vai dizer então que esses homens, no verso 12, eles andam pervertendo casas inteiras. Quando o falso profeta se levanta e que se põe de pé perante a igreja e destila o seu veneno, casas inteiras são prejudicadas. Casas inteiras, famílias inteiras, igrejas inteiras são prejudicadas por causa do ensino desses homens. Ele vai dizer então, no verso 13, ou no verso 12, que um profeta de Creta disse sobre os cretenses, né? Eles são sempre mentirosos, são feras terríveis, ventres preguiçosos, eles urdem engano com a sua boca, eles distorcem a palavra de Deus de acordo com aquilo que eles acham melhor. Paulo vai dizer então, esse testemunho é verdadeiro. Não pense, irmãos, que nós estamos longe dessa realidade. Há muitos falsos profetas por aí. Depois então Paulo vai falar no verso 13, que aqueles em nosso meio que se alinham com esse tipo de doutrina, eles devem receber um tipo de tratamento. Tal testemunho é exato, portanto faz o que com esses irmãos? Repreende-os. Repreende-os severamente. Aqui alguns vão dizer, então você quer constranger eles, você não ama eles, porque você vai repreendê-los? Porque muitas vezes a repreensão, na nossa época, é entendida como uma manifestação mais de desgosto, de desonra do que de amor, não é verdade? Mas se nós olharmos a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer que eles precisam ser repreendidos, para quê, irmãos? Para que sejam sadios na fé. Vai comigo para Hebreus 12, por favor. Verso 4. Ora, na luta de vocês contra o pecado, ainda não têm resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo a quem recebe como um filho. A ideia então que a palavra de Deus coloca é que todo aquele que é alvo do amor de Deus, ele precisa ser repreendido. Se você se entende como alguém que foi alvo do amor de Deus e você não é confrontado pela palavra, você precisa rever o seu relacionamento com o Senhor. O texto reconhece até que a pessoa que é repreendida, ela pode até desmaiar. Para ela não é bom a repreensão. O texto diz. Talvez a pessoa tenha o direito de menosprezar, não é? Quem é você para me dizer isso? Mas eu estou certo, irmãos, que a repreensão vinda por alguém que lhe ama é uma manifestação do amor de Deus. Amém? Então, voltando para Tito, caminhando já para o final, ele vai dizer: não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente deles como a consciência estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Se o que eu falei é verdade, irmãos, e se eu interpretei a Bíblia corretamente, uma pessoa que não segue esses parâmetros, ela precisa lidar com o verso 16. Botei de novo, por favor, Mirelle. Verso 16 do capítulo 1 de Tito. No tocante a Deus, professa conhecê-lo, entretanto, o nega por sua obra, o nega por sua vida. Qual é a relação que os irmãos querem ter de fato com a membresia da igreja? O que os irmãos esperam dos seus pastores? Esperam que nós sejamos promotores sociais de encontro? A gente é bom nisso, tá? Eu acho que a gente é bom nisso. Mas é só?
Será que nós podemos caminhar um passo além? Será que nós podemos estabelecer uma visão para a igreja, ser abraçado para que o evangelho possa inundar a vida da nossa comunidade e tomando de conta da nossa comunidade, nós chegarmos àqueles que ainda não conhecem e abençoarmos mais e mais pessoas? Eu acredito que sim, irmãos. Eu estou muito animado com o que Deus vai fazer na nossa igreja no próximo ano. Eu estou animado como os pastores, nós temos trabalhado agora, nós temos reunido com mais frequência, temos tentado orar por vocês e temos tentado cuidar de cada um de vocês. É o nosso plano entrar em contato individual com cada um. A gente não sabe quando é que a gente vai começar, mas a gente quer entrar para visitar pastoralmente, nesse sentido, para ir à sua casa, orar com você, tentar encorajar você à fé, para que a gente possa crescer como igreja. Amém? Eu queria convidar os irmãos a abraçarem isso. Nós queremos construir uma comunidade saudável. E parte disso, então, envolve relacionamentos de discipulado. E no domingo que vem, eu queria desafiar você a vir, porque eu quero falar como é que nós vamos cuidar de pessoas aqui na igreja. E quem vai cuidar não são somente os pastores, não. É o nosso plano que ano que vem, cada um de vocês tenha pelo menos um que dê dor de cabeça para vocês ficarem acordados, pessoas que vocês vão ligar, pessoas para vocês orarem, só aqui dentro dessa comunidade. Amém? Então, se você está disponível a isso, e dizer assim, rapaz, eu aceito o desafio. Eu aceito o desafio de cuidar de uma pessoa só. Eu gostaria que você me procurasse ao longo da semana, para que a gente pudesse encaminhar. Amém?